noite. É mais uma vez um prazer, como sempre, uma honra poder falar com você no nosso programa Eu Curto Deus, nosso 36º programa. E não poderia ser diferente. Hoje eu tenho uma palavra para você, uma palavra que venha te abençoar, que venha te dar um norte nessa semana. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, o apóstolo Mateus, o publicano, aquele que se converteu, no capítulo 25. O tema da palavra de hoje é: que noiva é você? Que noiva é você? Tenho algo para te dizer. Mateus capítulo 25 vai contar a história de 10 virgens. E eu quero ler essa parábola que Jesus falou para aquele povo. E nesse 36º programa, uma reflexão para você. Você que não tem Jesus ainda, você que há tanto tempo na igreja está esperando a vinda de Jesus, está esperando algo que tem sido falado há tanto tempo que talvez você ache que não acredita mais. Eu quero ler para você Mateus 25, versículo 1 em diante, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias e respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola é muito interessante. Eu quero estudar pequenas coisas com você nessa parábola. O que Jesus estava querendo dizer para aquele povo era o seguinte: um dia Jesus vai voltar. Um dia eu vou voltar. O que ele estava dizendo para as pessoas. E ele estava fazendo uma parábola. O que é uma parábola? Uma pequena explicação, uma história, para que as pessoas consigam visualizar o que Jesus estava falando. Ele queria explicar para aquelas pessoas o que era semelhante ao reino de Deus. Então ele falou que era semelhante a 10 virgens. Virgens, lá no povo de Israel, no contexto hebraico, a gente vai estar falando de mulheres consagradas a um casamento. Mulheres queriam ser desposadas por um noivo. 10 virgens que apontam para a igreja. Esse texto está falando de pessoas que já foram salvas, de pessoas que estão esperando por Jesus Cristo. Você que ainda não é noivo, tome cuidado, porque esse texto está dizendo que Jesus vem buscar uma noiva. E você tem a chance de, se ainda não tem Jesus, se arrepender. Ter uma vida com Deus, Ele quer te fazer feliz, Ele quer te fazer uma noiva, para que um dia você possa ter um casamento com Ele nos céus. O que você está falando, Natan? Que Jesus veio à terra para salvar você e para passar a eternidade com você. Mas para você que é cristão, esse texto está extremamente relacionado a você. Que tipo de noiva você? Que noiva é você? A Bíblia vai dizer que existiam 5 noivas prudentes. E o que elas tinham? Elas tinham, além do azeite, elas tinham as suas velas. As velas estavam acesas, então elas tinham chama, elas tinham fogo. Fogo aponta para o Espírito Santo. João Batista veio batizar com água. Ele disse: vem alguém após mim, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de tirar o cadarço das suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Primeira coisa que ele está dizendo: as virgens prudentes, que são aquelas que entraram com o noivo, aquelas que quando Jesus voltar vão entrar na carruagem, ou seja, vão ser arrebatadas, vão passar a eternidade com Jesus, são aquelas que têm fogo. Mas deixa eu te contar uma coisa: as nécias, e nécia significa descuidada, as noivas descuidadas, elas também tinham fogo. O texto vai dizer que as nécias, as descuidadas, também tinham fogo. Mas o que faltava as noivas descuidadas ou despreparadas que as prudentes tinham? Todas adormeceram. O texto vai dizer que todas adormeceram porque o noivo tardava. Você acha que é diferente hoje em dia da nossa vida?
Quantas vezes você mesmo já pode ter pensado na tua mente, mas Jesus não vai voltar na minha geração. Eu ouço isso desde a época do meu pai, da época do meu avô, do meu bisavô. Jesus não vai voltar agora. A Bíblia diz que todas as noivas dormiram, inclusive as prudentes. Porém, as prudentes, mesmo sabendo que o noivo tardava, tinham um depósito de azeite. O que aponta para o azeite? Aponta para a unção do Espírito Santo. Se o fogo aponta para o Espírito Santo, o azeite, que é a unção do Espírito Santo, só vem com a presença. E presença aponta para relacionamento. A minha pergunta para você é: como está o teu relacionamento com o Espírito de Deus? Como é o teu relacionamento com o Espírito Santo? Ou será que a tua oração é só uma oração de petição na hora de dormir? Na hora que te acorda, na hora do almoço? Será que o teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que a Bíblia fala que intercede com gemidos inexprimíveis por você de dia e de noite, se remete a 3 orações por dia, orações para pedir e agradecer pela comida? Azeite aponta para poder e presença. O poder de Deus, ele é filho da presença. Você jamais vai ter poder de Deus se não tiver a presença do mesmo. As mãos de Deus podem te abençoar todos os dias, mas de nada adianta se você não conhecer a sua face. Para ter intimidade, você precisa da face. Porque quando você casa com alguém, quando você tem um relacionamento com alguém, você não casa só com a mão da pessoa, mas você casa com ela por completo. E você precisa, no dia do casamento, olhar nos olhos, porque o olhar, ele indica para a intimidade. O azeite aponta para a intimidade com Deus. Mas tem uma coisa: aquelas noivas que não eram prudentes, elas dormiram assim como as prudentes. Mas quando elas acordaram, elas perceberam que a chama já não estava mais tão acesa quanto estava antes. E a minha pergunta para você é se a sua chama, se a presença do Espírito Santo em você está tão forte quanto era 5, 10 anos atrás, ou quanto era quando você se converteu. A Bíblia vai dizer mais à frente, quando Jesus está dando as suas instruções, que ele vai falar que o amor de quase todos se esfriaria por causa da maldade ou iniquidade da igreja. Sim, a iniquidade. Iniquidade, que no termo original significa pecado consciente. Aquilo que é cometido dentro da igreja, que eu e você fazemos sabendo que é errado. Querido, como anda o teu relacionamento com o Espírito Santo? Será que a tua chama está tão baixa? Porque eu tenho uma notícia para você. Se a presença do Espírito Santo, que aponta para o fogo, está baixa em você, então você tem um problema. Porque se o poder é filho da presença, e se você tem pouca presença, então você também tem pouco azeite. E sabe o que aconteceu? Aquelas noivas descuidadas chegaram para as noivas descuidadas e falaram: passa um pouquinho do seu azeite para mim, porque se ouvir um grito, o noivo está chegando. Ei, temos ouvido gritos, seja da natureza, seja de todos os sinais que vemos no céu, seja dos sinais que vemos no governo. O Messias está voltando. Você acredite ou não, os sinais estão aí para quem quiser ver. Basta você ler a tua Bíblia. Porém, aonde está o teu fogo e o teu azeite? Ele está em boa quantidade. Porque as noivas prudentes falaram: não, senão eu vou ficar sem azeite. Aí eu vou ficar eu e você aqui. O que ele estava querendo dizer com isso? Você não vai subir, você não vai aos céus com Jesus Cristo por causa da fé do teu irmão. Não é a unção e a intimidade que o teu irmão, o teu amigo, que o teu pai, a tua mãe tem com Deus que vai te levar para o céu. É o teu azeite e a tua chama acesa que vai te levar para casar com o noivo, para ter relacionamento com Jesus. E eu encerro essa palavra com o final do texto. O noivo chegou e as noivas prudentes, elas até dormiram. Como muitos de nós, como eu e você, muitas vezes estamos dormindo. Mas quando se ouviu o som do noivo, elas tinham presença. Elas tinham poder de Deus, chama e azeite. Você tem chama e azeite ainda na tua vida? Você ainda tem presença e poder de Deus na tua vida? Porque isso vai te levar a passar a eternidade com Jesus. Ei, essa palavra é curta, mas eu só vim aqui para te dizer: não se esquece não. Mantenha a chama acesa. Coloca a tua reserva de azeite do lado.
Busque a presença do Espírito Santo, isso não vai faltar para você, porque quando Jesus voltar, é essa presença, é essa chama, que é o Espírito Santo ardendo dentro de você, e você buscando a presença de Deus, o poder de Deus vai vir sobre você, e esse azeite não vai faltar. A história é muito triste para as noivas descuidadas, porque quando elas vieram, vamos lembrar que elas eram crentes, porque elas tinham as suas velas. Lembra? Elas eram chamadas de noivas, de virgens. Lembra? Elas adormeceram como as prudentes. Lembra? Elas até tinham fogo, e elas até tinham azeite, mas elas não tiveram cuidado com a presença de Deus, para que o azeite e o fogo não acabasse. Quantas vezes eu e você nos acostumamos com a presença de Deus, a ponto de não valorizar o que é a presença e o poder de Deus nas nossas vidas. E quando não valorizamos a presença e o poder de Deus nas nossas vidas, eles vão se extinguindo. Porque não alimentamos com a combustão da oração, da adoração, da leitura da palavra, de uma vida com Deus. E o final dos descuidados não foi bom. Porque a Bíblia vai dizer que o noivo não as conheceu. Quando Jesus voltar, as noivas que foram buscar fogo porque não tinham mais fogo e azeite,